Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, pastor. Mais uma vez, a gente quer começar invocando a presença do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e vamos nos dirigir a Ele em oração. Quem vai fazer a oração hoje é a Bruna. Bruna, tudo certo Oi? aí? Vocês conseguem me escutar direitinho? Sim. Tá. Senhor Deus, quero te agradecer por podermos estar mais uma vez aqui reunidos na tua presença. Agradecer por esse dia, onde o Senhor me proporciona tudo aquilo que eu preciso: alimento, casa, roupas e também minha família. Guia-nos com a tua mão, consola-nos nos momentos difíceis e nos ajude a fortalecer cada vez mais nossa fé. Que não nos esqueçamos do Senhor e todas as maravilhas que fez por nós. Abençoe esse projeto que junta cada vez mais jovens para falar do teu amor e cuide de cada um que está aqui presente, assim também dos nossos familiares e amigos. Guarda-nos na tua fé em Jesus até o dia quando viveremos contigo para sempre. Amém. Valeu, Bruna, pela oração. A gente vai falar hoje com o pastor Lucas Grafunder sobre ofertas. Se o senhor quiser, antes disso, se apresentar rapidinho, pastor. Sim. Obrigado, Bruno, aí pela oração. Muito obrigado mesmo. Então, agradeço aí mais uma vez o convite do Alisson. E sou o pastor Lucas Pins Grafunder. Já participei algumas vezes aí, acho que mais outras 2 vezes, já desse projeto. E desde já, quero sempre parabenizar pela insistência, pela dedicação e por vocês terem mantido esse projeto já há tanto tempo. E é muito bom vocês se interessarem por esses assuntos que sumariamente nos ajudam a, digamos assim, construir um bom edifício cristão, né? Assim como a gente constrói a nossa vida de várias formas, e a gente sempre quer construir ela da melhor forma possível, para construir a nossa vida cristã é bom a gente ir aprendendo a colocar o tijolinho certo no lugar certo. E esse tipo de aprendizado que a gente tem a oportunidade de ter, ele é muito enriquecedor. A gente sabe que um edifício muito bem construído, ele vai ser muito importante ao longo de muito tempo. Então, mais uma vez, parabéns para vocês aí por esse projeto. Eu sou pastor aqui no estado de São Paulo, em São José dos Campos, um pouquinho para cima de São Paulo, um pouquinho para o norte de São Paulo. Sou pastor aqui desde 2018, me formei em 2017, sou casado com a Patrícia e estou com meu filho Arthur, de 3 anos. Morei muito tempo aí em Pelotas, fui membro aí da Congregação Cristo Redentor, da JUCA. Então, às vezes, a gente tem um contato forte aí com a região sul. Morei, acho que, uns 10, 11 anos. Então, conhece muitos, outros são mais novos, mas igual a gente agradece por tirar um tempinho para nos escutar. E hoje, como o Alisson falou, a gente vai falar sobre ofertas. Eu não tinha dito isso para o Alisson. Aliás, deixa eu pegar aqui o meu WhatsApp, porque tem alguma coisa errada. Deixa eu só abrir aqui. Eu estava olhando a foto do Alisson no WhatsApp, tentando identificar ele aqui. Não, tá certo. Eu achei que pintava o cabelo, mas não pinta. Ué? Eu olhei no WhatsApp e pensei, pô, esse cara tá loiro, agora aqui tá com o cabelo um pouquinho mais escuro. Mas brincadeiras à parte, o Alisson tinha comentado comigo se eu tinha um tema para sugerir. E eu até não falei isso para ele, falei isso aqui, nos bastidores, eu disse, cara, pensei comigo, poderia falar sobre ofertas. Mas, como eu estava falando antes, eu sou muito medroso para falar de oferta. Aí deixei quieto. E aí o Alisson, surpreendentemente, ou espiritualmente, me mandou o tema falando, olha, pastor, quem sabe a gente fala sobre oferta? E eu digo, cara, quando o Espírito Santo quer, não adianta. Não adianta. Ele vai nos desafia, né? Então, hoje eu quero falar sobre oferta com vocês. Não vou entrar muito em coisas técnicas ou, digamos assim, teológicas mais profundas sobre ofertas. Quero falar um pouco mais daquilo que a gente tem na Bíblia em relação a isso. Mas quero falar um pouco mais da parte do tempo
do que isso impacta para nós hoje, principalmente para vocês jovens, ou para nós jovens, né? Nesse sentido de oferta. O que nós, derrapados, podemos ofertar na igreja, né? O que a gente pode fazer se a gente mal consegue pagar as nossas contas como jovens, né? Ou ainda nem pagamos, outros pagam por nós. O que a gente pode fazer com oferta? E também quero fazer uma reflexão para que vocês possam, desde já, sempre ir se preparando, planejando, para que quando vocês um dia ocuparem os cargos que hoje são ocupados por pessoas mais velhas, digamos assim, ou mais experientes nas igrejas, para que vocês, como eu disse antes, já tenham um edifício bem formado e que vocês já cheguem nesses cargos muito bem orientados, porque vocês não têm noção como isso ajuda o trabalho na igreja, quando as pessoas que ocupam os cargos na diretoria têm uma base muito boa e, como eu disse antes, esse projeto faz essa função, está preparando vocês para que vocês possam ajudar em diferentes funções nesse trabalho, que é o trabalho mais importante que a gente tem aqui no mundo, que é falar de Jesus Cristo. Apenas pegando alguns exemplos do texto bíblico sobre ofertas, né? Se a gente for olhar para o Antigo Testamento, não vou entrar muito, como eu disse antes, nos textos específicos, mas apenas colocar um contexto geral. Oferta no Antigo Testamento, muitos vão falar sobre a questão do dízimo. Ainda hoje se fala o dízimo, né? Para linkar esse momento das ofertas, aquilo que a gente retribui, alguns vão falar, aquilo que a gente doa, aquilo que a gente oferece para alguém. No caso, no mundo religioso, esse alguém seria Deus, um serviço que a gente presta para Deus. Bom, o dízimo, como a própria palavra em português já fala, ele se refere à 10ª parte, a 10ª parte de algo, né, de algo que você tem como um todo. Então, a 10ª parte disso, você retira para entregar. O dízimo, obrigatoriamente, no povo de Deus, no povo de Israel, digamos assim, ele entra na lei mosaica, né? Depois, quando eles estão, o povo de Deus está no deserto, já está, digamos assim, tendo o seu fundamento como povo sendo colocado por Deus, Deus dá algumas leis e entre essas leis tem a obrigatoriedade desse dízimo. Mas antes disso, o dízimo já acontecia. Alguns vão discutir se o dízimo ele surge no povo de Israel ou já existia antes. A maioria vai dizer que ele já existia antes, já era uma, digamos assim, meio que um consenso cultural, até de outras religiões, em que sempre uma parte de algo tinha que ser dedicada aos deuses. Né? Uma parte de algo tinha que ser dedicada aos deuses. E acho que o relato mais antigo que a gente pode ter em relação a esse ofertar algo, uma boa parte daquilo que você tem, é com Caim e Abel, né? Lá, então, eles já ofertam a melhor das suas, digamos assim, o melhor que eles tinham para Deus. Mas focando mais nessa questão do dízimo propriamente dito, estabelecido já na lei mosaica, né, a partir de Moisés, ali, com todas as leis que Deus coloca, tem essa questão, então, dos 10%, né, ou a 10ª parte de algo. A gente poderia, então, falar 10%. Então, hoje em dia, se tem uma grande confusão, algumas denominações acabam falando que isso continua sendo uma obrigação, né, que as pessoas precisam dar os 10%. E aí é interessante que, dando uma pesquisada, sabia que na lei mosaica não era 10% que cada pessoa tinha que dar durante um ano, mais ou menos assim. Na verdade, a conta fecha em 23,3%. 23,3%, alguns arredondam para 25%. Por quê? Vejam só, tinham 3 dízimos que o povo de Israel tinha que dar. Um dízimo, está em Levítico 27, era o dízimo destinado aos levitas, né? Só recapitulando, o povo de Israel ele era dividido em tribos, então tinha uma tribo que se chamava a tribo dos levitas, e eles eram responsáveis por cuidar, digamos assim, do templo, né? Por cuidar do tabernáculo, por cuidar dos momentos sacrificiais que, digamos assim,
aquilo que era os rituais de sacrifício que eram feitos. Então, eles não tinham terra para plantar, eles não tinham ovelhas, né? Eles não tinham como se sustentar. Então, as outras tribos tiravam, cada um tirava 10% do seu e entregava para os levitas, para que eles tivessem o seu próprio sustento. Bem como também um segundo dízimo, que está em Deuteronômio 14, era o chamado dízimo dos festivais. Eu achei isso sensacional. Que, digamos assim, a gente está reunido aqui, olha, vamos fazer um evento lá na igreja? Vamos, então a gente vai pegar 10% de cada um, a gente vai lá, faz o evento e consome aquilo. Era mais ou menos isso que acontecia com o povo de Israel. Eles faziam essas ofertas para estes festivais, para estas festas que o povo de Israel tinha, só que isso retornava com alimento, né? Retornava para eles com a festa em si. Então, esse era um dízimo. E tinha um outro dízimo também, Deuteronômio 14, que é um dízimo a cada 3 anos. Então, se dividir de 3 anos, vai dar 3%. Né? Tinha que dar 10% daquilo que tinha em 10 anos. Então, na verdade, se as pessoas hoje que obrigam os outros a dar 10%, porque no Antigo Testamento se diz que tinha que dar 10%, elas estão erradas. Na verdade, é 25%. Então, se alguém de vocês escutar um dia, não, mas eu escutei que o fulano de tal falou que é preciso dar 10%, porque no Antigo Testamento as pessoas davam 10%. Então, você fala, não, está errado essa conta. É 25%. Está dando a menos. Deus está bravo contigo. Está dando a menos. Mas, obviamente que isso a gente vai falar ainda sobre o Novo Testamento, mas apenas para dar esse contexto de ofertas. Mas qual que era o principal sentido, então, do dízimo das ofertas? Era justamente cuidar do outro. Né? Não era uma oferta que era levada para Deus e aí Deus usava se ele queria. Né? Era sempre algo que retornava. Tanto ia para o sustento de uma tribo, e era responsável por cuidar dos serviços do templo, como também era uma parte destinada para os festivais, e essa parte dos levitas também era destinada para pessoas que não viúvas ou órfãos, né, pessoas carentes ou pessoas pobres também. E tinha esse dízimo a cada 3 anos, que era, digamos assim, para ajudar em outras manutenções. Mas vejam só, o objetivo de Deus ao colocar essas leis sempre foi um objetivo de cuidar daqueles que não tinham condições de receber algo ou de ser ajudado, entre aspas, né, por alguma coisa. Aí tem uma parte interessante do Antigo Testamento em que os escritores apontam por uma infidelidade ao dízimo. Segundo Crônicas, Neemias, Malaquias, eles falam que o povo de Israel estava sendo infiel com os dízimos. Só que é interessante que eles narram as consequências disso. As consequências da infidelidade do povo de Israel para com o dízimo fazia com que os levitas passassem fome, né? E até teve um episódio em que os levitas se revoltam e abandonam o serviço no templo para ir plantar batata junto com a Luísa, né? Opa, não, tô brincando. Mas eles se revoltam e vão plantar, digamos assim, porque eles estavam passando por necessidade, né? E o povo de Israel não estava contribuindo, então eles se revoltam e param de fazer o serviço do templo. Isso acontece também em Neemias, com Malaquias, e eles denunciam que pessoas estão passando fome nas ruas porque tem alguém que não quer contribuir com esses dízimos e acaba usufruindo para si com bebedeiras, com, digamos assim, exorbitâncias de comida. Então, há essa infidelidade do povo de Israel em relação ao dízimo. Nunca foi as 1000 maravilhas, né? A mesma dificuldade que eles tinham como povo para conseguir se manter e manter a estrutura toda que se tinha ali em relação ao zelo da palavra de Deus, ainda hoje nós temos também essa mesma questão. E, obviamente, então, a gente vai para o Novo Testamento, nós temos Jesus ali que fala, né, que é importante dar o dízimo, e aí até Jesus fala lá em Mateus 23, o dízimo das ervas, né?
porque os fariseus eles eram tão bitolados com esse negócio de dízimo que para tudo que você fosse fazer tinha que tirar 10%. Então, aí Jesus até fala lá que eles eram tão bitolados que se eles iam pegar um manjericão na horta, eles tinham que pegar 10% daquele pé de manjericão. Um exemplo que eu estou dando, né? Ele usa outros exemplos de ervas para dar de dízimo. Um outro exemplo, sei lá, o cara achava R$1 na rua. Não, se eu achei R$1 na rua, 10 centavos eu tenho que tirar de dízimo. E aí Jesus meio que fala sobre isso e diz, olha, se vocês querem seguir esse tipo de lei, de obrigação, sigam, mas não coloquem isso à frente daquilo que a palavra de Deus ensina, que é cuidar dos outros, que é usar esse dízimo para o bem dos outros, né, para que pessoas não passem necessidade em relação a isso. Porém, nós temos no apóstolo Paulo aquele que vai falar mais na questão de ofertas. Depois de Jesus, no Novo Testamento, não tem mais a menção à palavra dízimo, digamos assim. Então, o apóstolo Paulo, ele vem com não um novo olhar, porque o olhar continua o mesmo. As ofertas que o apóstolo Paulo sempre trata têm o mesmo sentido do que o dízimo era usado no Antigo Testamento, no sentido de cuidar daqueles que precisavam. Só que o apóstolo Paulo enfatiza mais essa questão, e a primeira menção que tem essa questão de ofertas é para que eles ajudassem as pessoas que estavam passando fome. Isso tem lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. E aí é interessante que, lendo esses textos, a gente pode ter a noção de... O apóstolo Paulo fala de uma obrigação, eu até anotei aqui, uma obrigação voluntária. Eu achei isso muito bom, porque ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo fala, olha, se você é cristão e você ouviu o evangelho, você vai estar condicionado a fazer ofertas. É meio que não tem uma opção. É meio que eu não tenho uma opção. Eu já vou falar o que é ofertas para a gente não só ficar pensando em dinheiro, né? Mas ele vai dizer que essa obrigação, digamos assim, ela não é uma condenação. Você não é condenado se não fizer. Se não fizer. E aí nós temos, então, ele vai dar algumas dicas, né? Sobre, ele até usa uma palavra, generosidade, e ele vai sempre usar algo que se chama proporcional. Você vai ofertar aquilo que é proporcional. Ou seja, se no Antigo Testamento nós tínhamos algo mais estabelecido, né? Cada cidadão aqui vai ter que ofertar 25% daquilo que produz, daquilo que adquire a cada safra ou a cada ano, né? O apóstolo Paulo já pega esse mesmo entendimento e diz, olha, é proporcional. É proporcional. Aquilo que você ganha, você vai, com o seu coração, com aquilo que você tem à disposição, você vai ofertar. E aí nós temos também alguns relatos, né, em Atos, em que as igrejas têm os relatos das pessoas vendendo aquilo que tinham para compartilhar com os outros, ou até mesmo tendo alguma coisa, compartilhando com os outros. Então, a gente tem esse início de movimento. Mas no Novo Testamento, nós não temos as ofertas mais direcionadas a um destino mais em relação à estrutura de uma igreja. Sempre que aparecem as ofertas do Novo Testamento, ela tem mais esse sentido de digamos assim, ajudar ocasiões pontuais. O pessoal lá da igreja de Jerusalém está passando fome, mas tu pode aqui juntar uma grana. Né? E imagina naquela época toda a logística que era para conseguir juntar um dinheiro, passar por todos os perigos que tinha de se passar, né? Pelas estradas com uma quantia de dinheiro. Então, por isso que é mencionado várias vezes, né, essa questão da ajuda a Jerusalém, porque realmente foi um grande movimento que aconteceu e a gente sabe que deu muito certo. E essa é a menção, digamos assim, principal que a gente tem de ofertas. Também o apóstolo Paulo fala em Filipenses, né, versículo 4, lá 2 Coríntios 8 e 9, e ele linka essa questão de ofertas com uma certa prova de amor, algo que ele entrega, digamos assim, e coloca em relação ao amor. Isso eu quero falar um pouco depois com vocês.
E um último exemplo que ele fala sobre ofertas, lá em 1 Coríntios 9, Tessalonicenses 5, onde ele vai falar do sustento dos pastores. Do sustento dos pastores. E isso é interessante. Eu vou usar esse link para a gente trazer para os nossos dias. Assim como no Antigo Testamento a gente tinha uma certa porcentagem das ofertas ou do dízimo que eram colocadas para os levitas, né, para aqueles que administravam as coisas do serviço de Deus para nós, assim o apóstolo Paulo também orienta para que as pessoas não deixassem faltar nada para os pastores. E aí eu abro o link para trazer para os nossos dias aqui, né? Qual que é a função do pastor? Por que a gente tem um pastor, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo. Imaginem que todos nós aqui façamos parte de uma localidade. E aqui nenhum de nós é pastor. Né? Aí, digamos, cada um tem o seu ofício, cada um tem a sua função. Agricultor, um é sapateiro, o outro trabalha como relogeria, o outro faz vídeo no TikTok. Então, cada um tem uma função importante. Fazer vídeo no TikTok é importante, senão a gente não tem quem ri, né? Alguém precisa fazer, senão a gente não olhava. Então, não desdenham dos TikTokers. Mas aí a gente chega à conclusão que, olha, puxa, a gente não tem como cada um de nós estudar a Bíblia. Não tem como cada um de nós se debruçar sobre assuntos profundos como a sombra da cruz do menino Jesus. Não tem, essas são coisas que gênios precisam trabalhar. E aí, o que a gente faz? Não, vamos ver aqui quem mais tem cara de pastor aqui. Então a gente analisa os rostinhos e diz, olha, o Alisson tem cara de pastor, né? Então a gente vamos dar um sustento para o Alisson, porque ele vai se dedicar 24 horas por dia para estudar a palavra de Deus, para ser apto a ensinar, como diz o apóstolo Paulo. E isso é preciso inspiração, é preciso um suor, como diz o professor Anselmo, para ter inspiração a gente precisa de expiração. Então, a gente estabeleceu que o Alisson vai fazer isso. Aí o Alisson olha para nós e diz, olha, gente, se eu ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, eu não vou ter que comer no fim do dia. E aí a gente olha para o Alisson e diz, tá bom, Alisson, a gente vai te dar R$20 por mês e te vira. Obviamente que não, né? Então, esse é um formato que a Igreja Luterana tem já há muito tempo, em que os pastores têm essa sua subsistência, digamos assim, sempre vinda das ofertas. E por que eu falei dos pastores? Porque se a gente pegar, infelizmente ou felizmente, eu não cheguei à conclusão disso, mas normalmente os orçamentos da congregação, às vezes congregações pequenas, né? Obviamente que a maior saída, às vezes, é em função do pagamento do salário do pastor. Até ano passado, a gente estava com um problema financeiro aqui na nossa congregação. Um membro olhou para mim e disse, olha, acho que o melhor jeito da gente de arrumar as nossas despesas aqui é demitir o pastor. Aí a gente arruma um pouquinho e depois chama de volta. Mas isso é verdade, né? A gente tem, digamos assim, é ruim falar a palavra gasto, né? Vou dizer a palavra saída. Tem uma saída que é muito grande em relação a essa questão do salário do pastor. Dito isso, nós hoje, o que nós, cristãos do século XXI, entendemos então por ofertas? Nós, principalmente da Igreja Luterana, entendemos que as ofertas, elas são destinadas sim para Deus. Né? Elas são destinadas para Deus. Quando nós vamos ofertar, nós podemos ter esse sentimento. Poxa, a gente pode ter esse sentimento de retribuição. Não barganha, é diferente. Eu não tô dando algo para Deus para que Ele me dê algo de volta. Eu estou apenas retribuindo algo que Ele está me dando. E Deus é tão legal que essa retribuição que eu faço para Ele não fica para Ele. Né? Vai para o pastor, vai para a conta de pagar a conta d'água, para pagar a conta de luz, vai para arrumar a igreja, vai para consertar o piso, vai para trocar o telhado. Ou seja, ela sempre retorna, ela não fica num estagnado. E isso precisa ser dito. Então, o cristão ele vai ofertar com esse sentimento de gratidão, com esse sentimento de amor. Não, como eu disse antes, não como uma forma de
de barganha, né? De dizer, olha, Deus, já que o Senhor fez tudo isso por mim, eu vou aqui ofertar uma quantia gorda, que é para o Senhor parar de me encher o saco. Não vem me cobrar depois. Né? Não vem me cobrar dos meus erros, não vem me cobrar dos meus pecados. Porque aqui, ó, assinei um cheque muito bom para o Senhor agora, esse início de mês. Então, eu fiz o meu trabalho para a igreja. E, obviamente, então, que ofertas entra através dos dons que Deus nos dá. Né? Aquilo que a gente poderia chamar de moeda de troca hoje em dia é um dom que nós temos. O que a gente vai fazer com esse dom é outros 500. Né? O professor Linden, ele tem uma definição, ele não, né? Mas ele ensinou uma definição sobre a palavra dom que eu achei muito interessante. Digamos assim, se eu sei tocar violão e toco violão no meu quarto, sozinho, não é um dom, é uma habilidade. O dom é quando uma outra pessoa se beneficia daquele momento em que eu estou tocando. Então, se eu estou tocando no acampamento, na igreja, outras pessoas estão escutando aquilo, então isso passa a ser um dom, passa a ser algo que eu estou, digamos, compartilhando. Então, se Deus nos dá habilidades, se Deus nos dá habilidade para trabalhar, se Deus nos dá habilidade para estudar, se Deus nos dá habilidade para tocar violão, se Deus nos dá habilidade para conhecer a terra e saber quando plantar, quando... Oi, filho. Se Deus nos dá essas habilidades, obviamente que a gente vai usar essas habilidades para dar esse dom, né, para retribuir esse dom juntamente para aquilo que a gente tem hoje como ofertas. Né? Então, a gente pode ofertar inúmeras coisas, não apenas o dinheiro. A gente pode ofertar, digamos, o nosso tempo de serviço na igreja para limpar a igreja, para arrumar o telhado. A gente pode ofertar o nosso tempo para ir tocar nos cultos. A gente pode ofertar de tantas formas. Por isso que eu falei antes, né? Às vezes nós jovens, que não temos muito dinheiro assim para dizer, olha, hoje eu vou ofertar R$30. 30 reais! 30 reais. Não, mas tá grandão, hein? Tá grandão. A gente não tem 30 reais hoje em dia para ofertar, né? Mas a gente pode ofertar de outras formas. Por que é importante a gente pensar isso já quando jovem? Porque se Deus permitir a gente ter uma condição financeira maior, a gente vai sempre acrescentando ofertas. Poxa, hoje eu sou jovem, o que eu posso ofertar? Posso ofertar minha vitalidade? Posso ofertar minha indignação em relação a tantas coisas? Né? Porque eu posso ir lá e ajudar alguém que tem uma certa dificuldade motora em fazer alguma coisa. Hoje eu posso ofertar em instalar aplicativo no celular do meu pai e da minha avó. Né? Tantas coisas assim, posso ofertar, ajudar na transmissão, o pastor fica se enrolando lá, nunca sabe se está ligado ou desligado o microfone, ou se a câmera está funcionando. Então, vejam, a partir disso, a gente vai construindo possibilidades de ofertar. E não apenas ficar acomodado esperando que alguém lhe diga o que ofertar. Lembrando, se oferta é algo que eu retiro do que eu tenho para dar para outras pessoas, obviamente, Arthur... Agora não, filho. Tá? Ficou com vergonha? Vai lá na mamãe. Vai lá na mamãe. Não quer. Se a oferta, então, tem esse entendimento, né, de a gente retribuir ou compartilhar algo que nós já temos, o leque se expande muito. Vai ter muita coisa que a gente pode acabar ofertando. E aí, antes de abrir para as perguntas, né, a gente olha para nossas congregações e isso é algo muito... É quase tão natural quanto respirar, né? As congregações terem dificuldades financeiras. O que a gente pode fazer para melhorar isso? E aí eu vou dar um exemplo que vocês jovens podem fazer. Aqui na nossa congregação, a gente é uma congregação que está com 120 membros. E para os parâmetros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é muito raro ter uma congregação com esse número de pessoas que não seja subsidiada, ou seja, que ela não receba ajuda da diretoria nacional da igreja. Né? Porque, normalmente, a gente tem aqui, na nossa congregação, uma saída que chega de R$10 mil por mês. Essa é, digamos assim, mais ou menos
uma média de saída que se tem. Para 120 pessoas, graças a Deus, aqui a gente está com uma frequência de 70, mais ou menos 70 pessoas. Então, isso acaba ajudando. Mas qual foi uma das que eu percebi que as pessoas começaram a ofertar mais? Foi quando a gente começou a mostrar as pequenas ações da igreja em relação à ajuda ao próximo. Às vezes, a saída para uma cesta básica ela vai ocupar 10% da saída toda da igreja. Porque a igreja tem outras contas, como eu falei antes, a conta da subsistência do pastor ela ocupa muita parte do orçamento. Mas quando a gente começa a falar para as pessoas que a igreja, através das ofertas, está ajudando com cesta básica, está ajudando no projeto que está acontecendo lá no Pará, está acontecendo um projeto e a nossa contribuição que a gente faz para a IELB, dos 11% que cada congregação tem que dar, essa oferta está ajudando aquela pessoa a ouvir o evangelho lá na África. Isso estimula as pessoas. As pessoas estão, poxa, realmente, o meu dinheiro não está indo só para o pastor tomar cerveja. Olha só que... Foi uma brincadeira. Mas vejam só, a pessoa vê, e isso não é charlatanismo, muito pelo contrário. Porque você vai pegar a sua igreja e ensinar que a igreja oferta. A igreja oferta. E como é que a igreja oferta? Ela oferta para a IELB, ela oferta para o distrito, ela oferta para, digamos assim, no nosso caso aqui, para uma casa de dependentes químicos, oferta para um projeto de escolinha de futebol de crianças, que a gente também está ajudando aqui, oferta com cestas básicas para pessoas totalmente diferentes, oferta para a capelania hospitalar, e as pessoas vão e vendo que, poxa, realmente vale a pena ofertar. Tá acontecendo algo. E por que eu digo que vocês, jovens, podem tomar a frente disso? Porque vocês podem chegar para a congregação de vocês e pensar, bom, o que a nossa congregação pode ofertar? Não, mas a gente não tem entrada suficiente para ofertar. Como não tem entrada suficiente? A gente tem 30 pessoas na nossa congregação. Dessas 30 pessoas, será que ninguém tem um dom específico para ajudar, para ofertar a outras pessoas? Né? Um outro exemplo, aqui a congregação ofertou máscaras. Eu sei que lá em Juí também teve, ali naquela região de Juí também, as congregações ofertaram máscaras, né? E isso tem que ser falado que é uma oferta. E aí, às vezes, os pastores ou a própria liderança, eu prefiro que seja a liderança que fale sobre as questões financeiras, né? O pastor, ele fala sobre oferta, sobre o que é ofertar. Como eu disse antes, ofertar com os dons que a gente tem, ofertar com a nossa voz, ofertar com as nossas mãos, ofertar com o nosso coração, ou seja, todas as coisas. Mas, às vezes, é importante que algum membro da diretoria fale, às vezes até mesmo no culto, olha, esse mês entrou tanto, a gente está no negativo aqui, o que a gente pode fazer? Bom, aí, olha, o que a gente pode fazer é ofertar, ajudar alguém que está passando por necessidade, construir a casa de alguém que perdeu a casa, né? Remangar as mangas para ajudar alguém que está passando por dificuldade. A congregação entendendo isso, que ela é um único organismo e que cada um fazendo o seu pouquinho, ou como diz o apóstolo Paulo, cada um proporcionalmente ajudando essa congregação, a gente pode, no final do culto, falar, olha, a nossa congregação ofertou para o projeto tal. A nossa congregação está ofertando, está ajudando para outras pessoas. E aí, normalmente eu falo assim, olha, então tudo que vocês estão ofertando aqui para Deus, Deus está usando para que outras pessoas possam também perceber o quão Ele é amoroso na vida delas, através de uma oferta de vocês, através de R$20, através de um bolo que é feito, através de alguém que se voluntaria para ser o recepcionista. Então, entre esse leque muito grande que a gente tem de ofertas, a gente acaba tendo essa questão que chama muito. E um último exemplo que eu dou, que eu achei bem interessante, é mais um exemplo prático,
Eu acho que foi o pastor Augusto Nicodemos Lopes, ele é da igreja presbiteriana, ele falou que lá nos Estados Unidos eles fazem a seguinte questão: eles pegam o orçamento, eles fazem uma projeção do orçamento anual. Vou dar um chute, tá? Agora aqui, nosso orçamento é de R$100.000. E aí ele pega esses R$100.000 e divide em várias cotas, digamos assim, com alguns valores altos e alguns valores mais baixos. E aí ele diz, olha, a gente precisa preencher todas essas cotas. Então, cada família vai pegar uma cota proporcional ao seu salário. Só que aqui no Brasil ia ser um pouco difícil por causa da nossa inflação, né? A nossa inflação tá muito louca, então um mês está assim, um mês está assado. Mas eu achei uma boa ideia, porque você trabalha com uma perspectiva de 1 ano, e aí a gente diz, olha, a gente tem 30 famílias aqui, a gente tem que dar um jeito nessas 30 famílias proporcionalmente, contribuírem. Então, pode ter cota de R$10 ou pode ter cota de R$10.000. Se tiver alguém que planta batata roxa redonda, provavelmente vai ofertar R$10.000, porque o preço da batata tá muito alto. Mas, digamos assim, a gente vai identificando isso. Então, ofertar passa muito pela nossa racionalidade, razão. Você precisa ver o que precisa realmente ser ofertado e para que precisa ser ofertado. Assim como na nossa casa, a gente, estou gastando aqui com um aplicativo que eu não uso toda hora, né? Estou gastando aqui com algo que eu não preciso. Será que, não, racionalmente, para isso eu não preciso gastar. Mas também a oferta precisa partir do nosso sentimento de, às vezes, enxergar uma situação e falar, olha, a gente não tem dinheiro, mas a gente vai ter que dar um jeito. Essa pessoa está passando fome. Né? Alguém está passando por necessidade. E é muito difícil. É muito difícil a gente fazer isso. Porque sempre a gente vai pensar em nós primeiro. Então, como eu falei antes, lá no início, esse tipo de projeto que vocês têm, isso vai ajudando vocês a aprender várias coisas. E a oferta é um aprendizado que não é do dia para a noite, que a gente sabe. A oferta é um aprendizado que a congregação ela vai precisar caminhar para que ela tenha uma maneira de ofertar que seja dela mesma. Às vezes vai ser completamente diferente de uma outra congregação. Quando eu cheguei aqui, eu tentei meio que colocar aquele sistema de envelopes, que normalmente nas igrejas luteranas não deu muito certo, porque aqui tem um aspecto diferente. Então, a racionalidade vai fazer com que eu enxergue, como que a diretoria a gente enxergue, qual que é a melhor forma que a gente tem de ofertar hoje. Então, a gente precisa sempre estar antenado, né? E aí, um último exemplo que eu dou, que surgiu aqui na nossa congregação, ela tem uma espécie de salão, né? O que a gente chama de salão de eventos ou algo assim. E está parado há muito tempo, né? Por causa da pandemia e outras coisas. E aqui na nossa congregação as atividades são mais finais de semana. Um membro sugeriu, ele disse, olha, por que a gente não oferta o nosso salão para um empreendedor? Aí ele deu exemplo. Olha, o nosso salão podia ser para alguém fazer pão. O nosso salão podia ser para alguém ensinar música. A gente não cobra nada do cara, ou cobra um valor irrisório só para não ser de graça, mas que o cara use aquele espaço para ter um sustento para a vida dele. Porque é um espaço vazio, né? E às vezes isso, agora sendo um pouco mais ousado, a gente vê inúmeras, digamos, as edificações das nossas igrejas são coisas grandes, salões grandes, que poderiam ser usados durante a semana para outras coisas, mas às vezes a gente não, é só para nós. Mas quando é só para nós, não, tem um evento ali e tal. Eu não digo que isso tem que ser assim, né? Mas é uma possibilidade de a gente... Tá, o que como congregação a gente pode ofertar? A gente pode ofertar o nosso espaço. Mas tem que ser para membro da congregação? Não. A igreja não oferta para membro da congregação. A igreja oferta para todos. O lema da IELB é esse, pelo menos, né? Então, vejam que assim a gente vai racionalmente pensando em várias opções de oferta. Não sendo só em dinheiro, né? E, obviamente, que cada uma dessas ofertas que a gente faz,
como congregação, a gente vai falar de Cristo. Se a gente vai entregar uma cesta básica para alguém, é bom que a gente vá lá e fale de Cristo para essa pessoa, né? Eu, particularmente, tenho um certo receio com fotos e coisas. Eu sei que elas são importantes para que outras pessoas se motivem, mas às vezes quando a gente faz um programa social ou algo assim para ofertar para outras pessoas, às vezes a gente nem conhece quem está recebendo a oferta. E isso às vezes a congregação também é um pouco chato, né? Olha, as nossas ofertas a gente quer saber para quem está indo, para onde está indo. Então, se a gente faz uma oferta como congregação de cestas básicas, é importante que para cada cesta básica que a gente entregue, a pessoa possa saber que aquilo ali está sendo uma oferta, porque Jesus nos mandou fazer isso. E aí, ali, a gente vai poder falar de Jesus para essas pessoas, perguntar o nome, saber o que está acontecendo, saber se ela está realmente precisando de uma cesta básica. Aconteceu isso aqui, e eu levei um tapa na cara. Estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou que estava passando necessidade. O que eu fiz? Fui lá, comprei uma cesta básica. Cheguei para a pessoa, trouxe uma cesta básica. Aí a pessoa me olhou assim, não, eu não estou precisando. E eu falei, não, o senhor falou esse dia que estava passando necessidade. E ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu preciso de oração. E eu, toma o tombo. Por que não perguntou o que era, né? Então, às vezes, essa é a oferta que a gente pode dar. Uma oração para alguém que está passando por necessidade, um aconchego, digamos assim, né? E tudo isso a gente vai aprendendo. E para aprender, a gente precisa dar a cara a tapa. Não, às vezes as coisas não vão cair prontas. O modo de ofertar não vai cair pronto. Eu gosto do envelope porque ali já está pronto. É só eu colocar o negócio o dinheiro dentro do envelope, botar lá na cestinha da igreja e ofertei. Agora partiu churras. Não, cara. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode colocar o envelope lá. E a gente pode dar glórias a Deus para as pessoas que só colocam o envelope lá. Né? A igreja é formada de muita gente. Então, tem pessoa que não vai conseguir fazer outra coisa a não ser colocar o envelope. A gente vai glorificar, a gente vai ficar muito feliz com essas pessoas. Mas pode ser que a gente pense algo além disso. Então, o exercício bom, se eu quero fazer algo além disso, eu vou fazer. E volto a falar antes. É muito delicado na igreja para que a gente não torne as ofertas como algo, digamos assim, uma certa punição ou uma certa legalidade que assuste as pessoas. O incentivo para a oferta ela tem que ser pelos resultados que aquilo traz. Pelos resultados que aquilo traz. E as pessoas vão ser motivadas a terem obrigação de ofertar por causa do amor que elas veem que tudo aquilo ali está sendo proporcionado. Então, ela não vai ofertar porque, poxa, o pastor não para de me encher o saco. Eu tenho que ofertar, então vou botar R$50 aqui para ele, e aí a próxima oferta vai ser só daqui a 4 meses. Enquanto a pessoa que doou R$20 todo mês, daqui a 4 meses ela vai ter doado mais que o cara que fez uma doação ali um pouco maior num mês só. Então, ir trabalhando isso é um passinho de cada vez. Passinho de cada vez. Primeiro a gente tem que trabalhar na gente. Olha, eu tenho R$10 esse mês, o que eu posso fazer com isso, né? Vou ofertar, né? Olha, esse mês sobrou um pouquinho mais, vou ofertar. Poxa, eu tô com uma roupa aqui e ela tá em boas condições. Será que eu preciso mesmo dessa roupa? E aí eu por fim, para encerrar, eu uso o sistema da OLX. Aqui, às vezes, eu converso com meus membros da OLX, que é o Desapega. Cara, a gente precisa aprender a desapegar das coisas. E essa semana foi muito difícil para mim. Eu me desapeguei de uma jaqueta que eu tinha da Alemanha, da seleção alemã, que eu comprei quando eu estava lá nos Estados Unidos. Eu fui para o Haiti, recebi o exército lá e fui para os Estados Unidos. Eu comprei a jaqueta da Adidas, original, um negócio chique, cara. Eu mal usava essa jaqueta. Aí o que aconteceu? Lá na clínica Boas Novas tinha um cara que ele é gaúcho.
E ele tá lá para se reabilitar. E ele tava com a camiseta do Inter. E eu, boca aberta que sou, né? Fui fazer uma brincadeira com ele. Peguei e falei, cara, mas tu tá mal de roupa, hein? Tá andando sem camisa? E aí ele olhou para mim e disse assim, se o senhor me doar uma, eu fico bem feliz. Aí eu pensei, putz, e agora? Não tem nada, cara. Aí eu olhei para aquela jaqueta. Ela é uma jaqueta para pessoas com 100 quilos, mais ou menos. Eu tô com 120. Então ela fica um pouquinho... Aquele negocinho fofo. E aí eu disse, cara, vou desapegar. Foi difícil. Não, vou ser bem sincero, foi difícil. Mas depois que a gente faz isso, a gente diz, cara, é uma jaqueta que eu comprei em 2011. Que eu tô fissurado nisso? Que idiotice. Isso foi a mesma coisa com o meu Dal Ponte que eu tinha quando era criança. O Dal Ponte azul. A gente se apega por coisas que não são idiotas. Então, isso também é um exercício. O desapego é um exercício. Você olhar para aquilo e falar, poxa, mas eu tenho 3 coisas aqui que são completamente inúteis. Será que alguém não está precisando? Bom, olha, já tem alguma coisa para ofertar. E vai fazendo isso. E, cara, agora não é teologia da prosperidade, mas algumas promessas de Deus são promessas de Deus e não promessas do ser humano. E quando nós realmente ofertamos com alegria, Deus nos recompensa. E a recompensa às vezes pode ser um obrigado, às vezes pode ser uma nova jaqueta, a gente não sabe, mas a recompensa vem. E esse cara que recebeu a jaqueta, a recompensa que ele me deu foi que ele colocou uma foto no WhatsApp dele usando a jaqueta. Tipo, cara, olha aí, né? Essas coisas são recompensas de Deus. E a gente vê que, literalmente, servir, como a gente ouviu no culto na semana retrasada, realmente o mais importante é ofertar, o mais importante é servir. Porque fazendo isso a gente vê o benefício que a outra pessoa tem em relação àquilo que a gente está fazendo. E quando isso acontece, não tem preço que pague para nós. A gente vê essa questão, né? Agora, faz 3 anos que eu sou pai e eu entendi isso agora também. Né? Racionalmente, o meu filho não me dá nenhum retorno. Ele tem 3 anos. Ele não me dá nenhum retorno. É só despesa. Né? E aí eu fico, tá, mas por que eu me dou tanto? Por que eu fico babaca para servir ele? Por que quando ele pede uma coisa que ele não pode, eu vou lá e permito? Por que eu faço isso? Porque na alegria que ele demonstra em relação àquilo que eu faço, é a maior recompensa que eu posso ter como pai. E isso não só o pai pode ter, mas isso qualquer cristão tem em relação quando ele se voluntaria, quando ele proporcionalmente dá aquilo que ele tem, quando ele, por amor, oferta ou serve. E aí, por isso que eu falei, né, das ações da igreja, puxa, é muito legal a gente ouvir um testemunho de alguém que creu em Cristo Jesus, por causa de uma ação que um dia a gente fez involuntariamente. Então, essas coisas a gente precisa ir aprendendo, né, desapegar e saber que a oferta passa por muito disso. É um exercício diário. E sempre saber, e sempre se cobrar num bom sentido. Eu ofertei esse mês, foi legal? Foi. Pode ser que mês que vem pode ser um pouquinho mais. Não deu. Ok, não vou para o inferno. Mas vamos tentar de novo, um pouquinho mais. Então, isso é interessante. Falei demais, deixa eu só ver aqui das minhas anotações. Acho que seria isso. Alguém abra aí para perguntas e observações ou algo nesse sentido. Acho que uma pergunta boa ali que passou no chat é se esse imposto de renda, como a princípio ele é para ser algo destinado a sanar os problemas da sociedade e tudo mais, se ele pode ser dito uma oferta. Quando aqueles que fazem a declaração, digamos, se faz ela, acho que agora é em novembro e dezembro,
você faz ela destinada para uma ONG ou destinada para alguém que tem um CNPJ, que faz trabalho voluntário, no ano seguinte é abatida uma quantia muito grande. Eu fiz isso ano passado, porque eu pensei, cara, o imposto, digamos assim, economicamente falando, do Estado, ele tem a função de fazer com que ele volte para nós. Mas a gente sabe que aqui no Brasil ele não volta. Ele não volta. Se volta uma mixaria, porque, né, se a pessoa faz uma faculdade particular, ela está pagando 2 faculdades. Porque ela paga uma no imposto e tem que pagar outra particular. Se a pessoa tem plano de saúde aqui no Brasil, ela está pagando 2 planos de saúde. Ela paga o SUS e ainda paga o plano de saúde. Então, o imposto ele teria isso. Eu acho que nos Estados Unidos eles têm uma lei lá, não me recordo muito bem, mas que, digamos assim, a oferta que a pessoa dá para a igreja já é descontada, o que poderia ser o imposto de renda deles. Então, automaticamente, as igrejas elas já até iniciam o ano sabendo quanto que elas vão ter de arrecadação através do Estado. Se eu não me engano, na Alemanha era assim também. Não sei se já mudou. Mas aqui no Brasil tem essa possibilidade de você fazer uma oferta através do imposto de renda para instituições, pode ser até mesmo instituições cristãs, não digo denominações cristãs, mas faziam, sei lá, agora me fugiu, tem a ALAS, né, que é uma instituição social lá do Espírito Santo, que é da Igreja Luterana. Você pode pegar o CNPJ deles, colocar na declaração de imposto de renda e você oferta uma grande quantia para lá e você acaba abatendo bastante. Mas é uma alternativa. É uma alternativa, mas tem que estar meio ligado nessa questão aqui no Brasil, como é que funciona. Porque senão o nosso imposto de renda vai para as lagostas do STF, né? Então, é complicado. Boa. Alguém quer fazer uma pergunta? Antes que eu comece aqui, que eu tenho algumas aqui do Instagram que eu recebi. Pastor Matheus, alguma contribuição? Alguém quer fazer uma pergunta? Bom, eu só queria perguntar uma coisa que surgiu aqui na minha ideia. Doação de sangue, por exemplo, seria uma oferta. É uma oferta de sangue, eu entendi, né? Que é uma oferta de sangue, né? Assim, né? Tudo aquilo que a gente contribui, né? Para outras pessoas. Isso é algo interessante, né? Digamos, uma oferta não anula a outra. A oferta de sangue não vai anular, né? Se eu for fazer uma doação de sangue, eu não tenho que pensar assim. Eu sei que não é essa a tua pergunta, Alisson, mas agora a resposta veio essa questão, né? Tipo, esse mês, o que eu vou ofertar? Bom, esse mês eu vou ofertar com dinheiro. E no mês que vem eu vou ofertar com dono de sangue. Então eu vou... Não é assim que funciona. É mais uma que eu vou tendo. Né? Então, racionalmente, a gente pode ir pensando, poxa, eu posso contribuir, né? Contribuir. Mas, obviamente, que quando a gente fala em oferta na congregação, a gente sempre fala para cobrir as despesas ou saídas, digamos assim, da congregação. Mas, a grosso modo, né, a gente pode falar que todo serviço que a gente faz em prol de outra pessoa é uma oferta. E aí, o que diferencia a oferta cristã da oferta do mundo é o que eu vou fazer com aquela oferta. Como é que eu posso divulgar, através de uma doação de sangue, que Jesus Cristo morreu por alguém? Fica meio chato, né? Então, fala com a enfermeira que está tirando teu sangue. Fala com ela sobre Cristo. Né? Porque a pessoa que vai receber o teu sangue provavelmente não vai ter a oportunidade de falar com ela sobre Cristo. Então, fala com a enfermeira, fala com a assistente lá, né? Aí tu tá lá, eu vou dar uma dica, vocês estão lá, assim, dando sangue. Cara, se é difícil doar o sangue assim, imagina Jesus Cristo que deu seu sangue por nós. Ele já tirou. Aí a enfermeira vai olhar, ué, tá louco? Assim, não, deixa eu contar um negócio aqui. Aí vai trocando uma ideia. Mas veja só, a oferta sempre tem esse sentido, né? Você vai ajudar alguém em nome de quem? Em nome de quem você está fazendo aquela oferta? É para a sua glória? É para o seu benefício?
ou é em nome de Deus? É em nome... Porque você está reconhecendo que aquilo que você tem é Deus que te deu. E você quer compartilhar isso. Você até quer mesmo retribuir para Deus. Deus vai dizer, não, pode retribuir para mim. Que aquilo que vem para mim eu vou dar para os outros. Porque eu, literalmente, não vou precisar de dinheiro, mas outras pessoas vão precisar. O pastor vai precisar. Né? Alguém vai precisar. Vamos oficializar. Só mais uma pergunta. Essa não é minha, me mandaram aqui no WhatsApp. Eu acho que eu imagino já uma resposta, pelo que o pastor falou, mas me mandaram aqui. Pergunta se o cristão tem liberdade de não ofertar. Não sei se a pessoa está se referindo ao dinheiro ou... Eu imagino que não. Não sei. Se o cristão tem liberdade de não ofertar? De não ofertar. Não tem. Não tem, porque, como eu falei antes, o que a gente está entendendo por oferta, né? Vejam só, não é uma coisa que vai partir da gente por si mesmo, porque nenhuma boa obra sai de nós. O Espírito Santo torna ela boa. E o cristão, quando ele crê em Cristo, isso é uma coisa que sai dele como respirar. É algo que, digamos assim, vai ser natural. Vai ser natural, mas vai ser dificultoso. Porque a nossa velha natureza vai ficar dizendo, não oferta, não faz isso, não faz aquilo. Pra quê? Vai dar tua jaqueta nova, drogado, tá louco? Zé Cracudo aí, vai pegar tua jaqueta, né? Tá louco? Vai fazer isso. Então, esse tipo de pensamento, que é da nossa velha natureza, que é o nosso ser pecador, ele conflita com o nosso ser cristão. Então, digamos, não, como eu disse antes lá, em relação ao que o apóstolo Paulo fala, né? O apóstolo Paulo coloca meio, olha, é uma obrigação, vocês têm que fazer isso. O apóstolo Paulo é incisivo, não, vocês têm que ofertar. Não, o apóstolo Paulo não dá uma escolha, mas ao mesmo tempo ele diz, proporcionalmente, generosamente, com aquilo que está no coração de vocês. Então a gente vai lembrando daquilo que o Lutero falou, né? Quem é que vai nos cavalgar? Cristo ou o diabo? Quem é que vai nos conduzir? Bom, se é Cristo que está nos conduzindo, então a gente tem que ouvir o que ele falou. E o que ele falou? Olha, compartilha com teu irmão a outra túnica, né? Ajuda ele a carregar alguns quilômetros dessa mala pesada. Então, isso faz parte daquilo que nós somos como cristãos. Não tem como separar isso. Eu digo, não tem como a gente pegar Jesus e customizar ele. Pegar apenas as partes que importam para nós. Jesus ensina muita coisa. Agora, o último texto do final de semana, né? Jesus diz pra gente se mutilar, cara. Jesus diz isso. Jesus é tão hardcore que ele diz assim, cara, se vocês atrapalhar a salvação de alguém, pega uma pedra e se joga no fim do mar. Vocês estão loucos? Cristão não faz isso. Cristão não atrapalha a salvação de alguém. Cristão não tem como. Então é melhor vocês entrar no céu cheio de cicatriz, parafraseando aqui para o nosso estudo, é melhor vocês entrar no céu devendo com o SPC do que estar no inferno com a conta cheia de grana. É mais ou menos desse tipo. Contextualizem, gente. Não tirem essa fala de contexto, porque senão leva para o processo. Bora para as perguntas. Eu tenho... Cara, na verdade, respondeu várias perguntas que eu tenho aqui, mas quem sabe a gente faz a pergunta para oficializar elas, né? E tu dá ali uma resposta, então... Agora não sei nem por qual que eu começo, porque eu ia começar por uma e tu já meio que respondeu. Mas vou começar por essa aqui, que é que eu acho mais interessante. O músico do dia, né? O líder do louvor ali do dia do culto. O músico do dia precisa ofertar ou ele já oferta, ou a oferta do talento já serve? Já que ele oferta o seu dom. E aí, ele tá ganhando cachê? Bom, ele está ofertando o dom dele. Ele está ofertando o dom dele tocando música, né? Mas o cara que faz pão durante a semana toda, ele faz pão, vende o pão,
ofertou o dom dele fazendo pão, ele recebe um dinheiro, que é para o sustento dele, e ele diz, olha, Deus me deu um dom de ser padeiro, e agora esse dom que Deus me deu, eu consegui ter um sustento para mim. E parte desse sustento que Deus me deu com esse dom por ser padeiro, eu vou ir lá e colocar na igreja. Vou ofertar para a igreja. Né? Bom, o padeiro também contribui para a igreja com o seu dom. Não é diferente do músico. É a mesma coisa do pastor. Bom, eu já oferto com a própria palavra, eu não preciso ofertar em dinheiro. Porque o que adianta eu ofertar em dinheiro se vai retornar para mim no meu salário? Eu podia pensar assim, né, usando essa lógica. Obviamente que não, né? Se Deus dá um dom para uma pessoa, ela vai usar aquele dom para ofertar. Se Deus dá 5 dons para uma pessoa, ela vai usar os 5 dons que ela tem para ofertar. Porque se Deus está te dando mais, né? Se Deus te deu a possibilidade de ter outros dons, cara, então agradece a Ele. E qual é a forma que tu tem de agradecer a Ele? Ofertando. Porque outras pessoas vão se beneficiar com isso. Outras pessoas vão ver, puxa vida, que legal. O cara trabalha a semana toda, né? Ele é engenheiro civil, e aí ele ainda tem o dom de tocar música e ele ainda faz isso aqui na igreja. Que legal, cara. Né? Olha, vejam só a atitude desse cara. Ele podia estar sentado no banco, que nem eu aqui, mas ele não, ele está se dedicando para que eu possa olhar para ele e dizer como ele toca bem. Né? Olha, que legal eu vim num culto onde não é o pastor que está tocando, porque o pastor é uma aberração tocando, mas é um cara aí que está tocando e ele está ofertando. Então, se Deus te deu um dom a mais, que é o dom da música, né? Então, né, oferte ele também, junto com os outros dons que ele está te dando. Ele tá dando, né? Então, parte disso também. Em muitos casos, pode ser o próprio padeiro, o músico, né? Ele tem também, uma profissão fora. Sim, né? o que eu falei, o engenheiro civil, ele trabalha a semana toda e vai tocar no final de semana na igreja. Porque ele tem 2 dons. Né? Esse sentido aí, cara. Vamos lá, cara. Tem vários. Eu vou falar aleatoriamente aqui. O valor da oferta reflete o tamanho da sua fé? Maior a oferta, maior a fé? Eu acho que essa frase eu entendi o que a pessoa quer dizer. Eu acho que o valor da oferta revela aquilo que você entende por fé. Porque a fé é uma só. Né? Em relação a Cristo, ela não é de forma, digamos assim, diferente. A pessoa que tem uma fé de um grão de mostarda está salva. A pessoa que tem a fé do tamanho do Monte Everest está salva da mesma forma. É a mesma quantia de salvação. Mas a pessoa que entende o valor dessa fé, aquilo que custou ela ter essa fé, ela pode sim ter um reflexo na sua maneira de ofertar. Porque ela vai entender que que tudo que ela possui, se não fosse por Deus, ela não teria. Se não fosse por Deus ter colocado as pessoas que ele colocou na volta dela, ela não teria. Então, ela entende essa fé dessa forma. É uma fé que, poxa, o que é esse crer em Cristo? Bom, esse crer em Cristo eu estar numa família em que essa família se dispôs de tempo para me ensinar sobre Jesus, de formas, às vezes, que hoje poderia eu não concordar, mas fez isso. Essa fé que eu tenho em Jesus Cristo é a fé que faz com que a pessoa dedique muito tempo da vida dela para me ensinar algo. Então, esse valor da oferta, ele acaba tendo um sentido maior, porque tu vai... A gente nunca vai entender a fé, né? Apenas para deixar bem claro isso. Mas você vai entendendo todas as consequências que essa fé em Cristo vai causando na tua vida, vai causando no mundo todo. Você vai entendendo tudo isso, ou vai enxergando tudo isso, melhor falando, né? E aí você vai vendo que, poxa, realmente eu posso ofertar mais. Então, às vezes, aquelas pessoas que literalmente fazem muita coisa na igreja, não é porque elas têm uma fé salvadora maior do que as outras, mas elas podem ser
que conseguem enxergar as consequências dessa ação de Cristo, dessa salvação, melhor falando, elas conseguem enxergar essa consequência da salvação de uma forma que, às vezes, outras pessoas não conseguem enxergar. E aí, às vezes, elas não conseguem enxergar porque são mesquinhas, não conseguem enxergar porque têm orgulho, não conseguem enxergar porque têm preconceitos, né? Preconceitos no sentido original da palavra, não conseguem enxergar por tantos obstáculos que são colocados na frente. Mais ou menos nesse sentido. Boa. Eu tô meio que bolou uma na minha cabeça, mas já esqueci dela, não anotei. Vamos para a próxima aqui. Ofertar, bem simples essa aqui, mas vamos oficializar essa aqui, ó. Ofertar pouco com alegria é melhor que ofertar muito com tristeza? Cara, essa não é tão simples, cara. Porque aquela jaqueta da Alemanha, hoje ela tá valendo uns R$400. E foi triste, cara. Eu tô falando sério? Vocês estão rindo, cara? Olha, cara, vocês são muito cruéis. Foi triste, porque era algo de valor. Então, mas eu entendi a pergunta da pessoa, mas às vezes as ofertas não são tão alegres assim. Às vezes elas nos incomodam. Que a gente pode parar e pensar, poxa, mas se eu ofertar pode ser que falte para mim. Mas pode ser que falte para você. Para outra pessoa já está faltando. Então você vai colocar na balança, bom, pode ser que falte para mim, mas para outra pessoa já está faltando. Então eu vou ofertar, desculpa a palavra, mas eu vou ofertar cagado. Porque pode ser que vai faltar para mim lá na frente. Mas não é esse o sentido da oferta. O sentido da oferta é, cara, quem está precisando, né? Então, se eu tenho, por isso que eu digo, é difícil a gente ofertar. Não é fácil. Porque, às vezes, as ofertas que a gente pode ter não são ofertas tão simples. Né? Então, aí pode entrar essa questão de necessidade. Mas eu entendi a pergunta da pessoa, né? Obviamente que se a gente der o que a gente tem com alegria e proporcionalmente com outra pessoa que dá apenas por obrigação, no sentido de, vou aqui, eu tenho 5 mil para ofertar, vou ofertar 5 mil aqui. Azar, dane-se. Ofertar com desdém, ofertar por... É isso que eu tenho que fazer para preencher o meu lugar lá no céu. Deus vai gostar um pouquinho mais de mim. Então, estou ofertando aqui. Obviamente que é melhor ofertar, então, um pouco com alegria. Né? Você saber do que está fazendo. Não, mas pior que tu trouxe uma perspectiva não tão simples e me trouxe uma nova perspectiva. Boa, pastor. Deixa o Christian falar aqui primeiro. Não, mas isso que o pastor colocou, acho que é muito verdade, porque às vezes a gente, olhando dessa forma, né, às vezes a gente começa a pensar que sempre o trabalho pela igreja ou por tudo vai ser de uma forma alegre, a gente vai estar sempre feliz trabalhando pela igreja, e um arco-íris andando atrás e tudo mais. Não, às vezes vai ser ruim, vai ser triste, mas é isso aí, não tem o que fazer. Assim também não ofertar, né? Mesmo que às vezes vai ser difícil de realizar tais coisas e trabalhos, ainda assim tem que fazer, né? E a gente é movido a fazer. É só a gente perguntar para os nossos pais, né? Quantas coisas eles olharam assim, cara, eu podia usar esse dinheiro para investir, comprar um carro novo, aí vai lá o boca aberta e quebra o pé. Que saco, agora tem que pegar esse dinheiro para... O pai vai ser sacanagem, eu estava tentando aqui para comprar uma areia. E aí, aí o filho, viu, pai, quebrei o pé e salvei o senhor de comprar uma areia. Mas essa questão de sofrimento, Jesus falou disso, cara. E o apóstolo Paulo falou sobre isso aos Coríntios. Os Coríntios não queriam dar muito dinheiro. E o apóstolo Paulo falou, olha, mas os filipenses não têm o que comer. Os filipenses? Eu acho que era. Olha, eles não têm o que comer, mas eles ofertaram. E aí vocês aí, que é uma cidade próspera, uma cidade... Estão aí se mesquinhando, né? Então, mas, obviamente, que para os filipenses não foi tão fácil, né? Vamos lá, já me surgiu outra coisa na cabeça, mas deixa eu anotar aqui. Vamos para a próxima. Com que idade se deve começar a ofertar a Deus?
Pô, essa é uma boa, nunca tinha pensado nisso. A gente já começa na escolinha, né? Escolinha bíblica Já leva lá na maquete da igreja. Lá, a viuvinha. Já bota o dinheirinho lá. Mas acho que não tem uma idade específica, né? Existe uma convenção, né? Existe uma convenção que é depois de confirmado ali. Mas culturalmente. Burocraticamente, sim, né? Tipo, você entra no hall de ofertantes oficiais da igreja depois da confirmação. Estou falando dinheiro sim. Mesmo, né? Sim. Mas acho que não tem uma idade específica, né? Tipo, desde criança, a criança já tem que ser ensinada a compartilhar o brinquedo, digamos assim, a ter essa intenção, porque a intenção natural da criança é não compartilhar, é não ofertar aquilo que ela tem. Então, os pais, eles precisam estar ali em cima para ir já ensinando isso desde criança, né? Olha, é melhor dividir, né? Então, isso já inicia muito cedo, muito cedo. E, obviamente, que na igreja, acho que a Luísa trouxe o exemplo melhor, né? A escolinha bíblica faz essa função muito bem. Pois é. Quanto a isso, eu ouvi esses dias, era um pastor falando, que o interessante era já quando a criança tem ciência, assim, consegue agarrar o dinheiro na mão e largar no prato, e passa da oferta, tipo, com 3 anos, mais ou menos, já era interessante ir dando nem que fosse algum dinheiro para ela, antes do culto, para ela botar no prato. Para ela se acostumar com aquilo ali que é normal da nossa vida, contribuir com a igreja, assim, ofertar alguma coisa. Eu aprendi desde cedo. A minha mãe que conta que meu pai é pastor também, né? Hoje ele é pastor lá perto de Juí. Mas quando eu era pequeno, naquela época eles recebiam dinheiro, né? O valor do salário, dinheiro de papel mesmo. E aí na hora do culto eu peguei todo o salário que o pai tinha e botei na oferta. Desde lá eu nunca mais ofertei, porque foi uma quantia grande, né? Então eu não preciso mais. Bora para a próxima aí. Eu recebi uma aqui agora, achei interessante. É bem específica, mas eu acho que é legal. Resumindo ela, tipo, ele falou de alguém que mora longe da igreja, né? E daí tem que pegar ônibus e trem e tudo para ir no culto, né? Daí, só que ela demora muito para ir até o culto, né? Então, tudo mais. Então, ele resolve começar a ir de, sei lá, um Uber ou um táxi, alguma coisa do tipo, para ir no culto. Se esse dinheiro que ele vai gastar a mais tá sendo utilizado para dizer aqui, né, a conservação espiritual dele, né? Então, é uma oferta. Quando ele for num pub, tem que chegar pro cara lá do bar e falar: olha, eu gastei de Uber vindo aqui no pub tomar uma cerveja. Será que não tem como retribuir? Porque, afinal de contas, foi pro meu lazer que eu vim aqui, né? Mas pior que é, né? Cara, são comparações que às vezes são necessárias fazer. Sim, tipo, se tu investe dinheiro num lazer que é legal, tu investir, pô, por que não investir dinheiro em algo que é eterno? Que é a conservação da tua fé, né? Que é o aprendizado que tu tá tendo. Aquilo ali é um investimento, cara. Né? E olha, agora falando da igreja luterana, cara, a igreja luterana ela se dedica muito para que, às vezes pode ser que isso seja até um exagero, e isso dificulte a igreja luterana em outros aspectos, mas ela zela muito pelo ensino. Então, cara, se a gente tem a oportunidade de escutar um pastor da igreja luterana falando, cara, tem gente que paga muito mais de grana para escutar uns coach. Tem coach bom. Não vou falar mal dos coach aqui, tem coach bom. Mas às vezes os caras vão lá e pagam R$300 para escutar o campeão do BBB falando sobre como é a vida. Aí tá lá um pastor de 30 anos de experiência, já passou por tantos perrengues, cara. Pô, você tem que gastar um Uber ainda para escutar aquele cara falando. Então é complicado. Obviamente que às vezes tem pastor também que é complicado de escutar, né? Mas, em modo geral, a gente está falando bem generalizado, não em aspectos pontuais, eu vejo que... E às vezes isso é complicado, antes do Matheus falar,
Pode ser que uma das dificuldades que a gente tenha nos próximos séculos é o nosso conforto. O nosso conforto. Porque, cara, se a gente escuta as histórias dos antigos, como eles faziam para ir para a escola, como eles faziam para ir para o culto, é algo fora de série. É hora fora. Eu não tô dizendo aqui que agora a gente tem que fazer a mesma coisa. Óbvio que não, a gente não precisa fazer a mesma coisa, porque, graças a Deus, a gente vive com um conforto muito bom. Cara, a gente tem carro. O carro existe há quanto tempo? Sei lá, 80 anos no máximo. E para todo mundo ter carro é menos ainda. Então, a humanidade viveu passando perrengue muito maior para poder escutar a palavra de Deus, e às vezes a gente se pega a detalhes, né? Então, como eu falei antes, às vezes a oferta é um tipo de sacrifício, né? E você investir em você mesmo, nessa questão espiritual, às vezes é complicado. Porque, cara, às vezes eu penso, olha, se eu não fosse pastor, será que eu ia todo final de semana pro culto? Cara, às vezes eu olho, eu sendo bem sincero para vocês, cara, eu acho que não, cara. Porque eu sou muito Zé Mané. Eu acho que eu não iria. Eu acho que eu não ficaria muito na igreja se eu não fosse pastor. E isso eu gravei muito porque o professor Lindy, o professor Vaires falou sobre isso. Olha, vocês estão no seminário porque vocês são os piores da igreja de vocês. Porque pode ser que Deus está querendo que vocês continuem com ele aqui. Então, lutar contra nós é lutar literalmente para a gente ir no culto. Porque o nosso eu natural é não querer. A nossa vontade é olhar para o grupo de jovens e olhar, cara, esse grupo de jovens tá um saco, cara. Quer saber? Não vou vir mais. Se é para vir me estressar, então não vem. E aí, aí tu vai usando desculpa para aquilo que já é normal teu. Então é algo que você precisa lutar, né? De sacrifício. Matheus, tinha levantado a mão aí? Opa, cara, aqui, e eu acho que em várias outras comunidades, né, tem essa forma de ofertar através dos envelopes, né, e aqui, pelo menos na minha comunidade, eles têm uma tradição, assim, de que findo esse ano aqui, né, terminou 2021, tu só pode pegar os envelopes de 2022 se você já tiver entregado todos os de 2021, né? Só que é uma forma o quê? De fazer o pessoal, né, se atentar para suas ofertas, né? Existe uma intenção boa por trás, né, por assim dizer. Mas aí o que acontece, né? As pessoas que não se puxaram para ofertar regularmente, né? A gente sabe, pô, faltou ali 3 meses para tu ofertar, quando tu vai ofertar, cara, é uma pancada no bolso, né? E o que acontece? As pessoas que não se atentaram para isso, né? Não deram a devida importância, acabam devolvendo, às vezes, o envelope assim com até moeda dentro, sabe? Tipo, não dá nem R$ 1 de moeda ali e devolve vários, né? E isso faz me perguntar, né? Até que ponto será que é boa essa cultura do envelope, né? Porque faz a pessoa dar uma oferta ali que é até um tanto vergonhosa, assim, né? Porque não é. Eu duvido que é uma oferta de coração aquilo ali, porque, pô, vai juntar todos os envelopes ali, não dá o X que ela comprou no final de semana, né? E, não sei, assim, joguei essa ideia aí só para ver se tem alguma coisa que tu pensa sobre isso. Eu digo assim, formas de ofertar, eu acho que a congregação ela pode ter as mais variadas e eu acho que elas nunca vão ser legalistas, né? Pode ser que essa forma dos envelopes tenha sido uma forma que foi usada no passado que deu certo, né? Porque pode ser que as pessoas tinham um certo zelo maior em relação a isso. Hoje em dia, pode ser que a gente tenha que mudar, né? Vou pegar um exemplo. Se a congregação chega num consenso, uma reunião entre eles, olha, vamos fazer assim, ó, cada família vai doar R$500. Vou dar um exemplo, né?
Vamos lá, a família A vai doar R$500, a família B vai doar R$300, a família C vai doar R$100. E é isso que elas têm que doar por ano. Isso é legalismo? Não, isso é um consenso que a congregação, como um todo, chegou e falou: olha, acho que essa é a melhor forma que a gente tem para ser de uma forma justa e que a gente tenha um certo, digamos assim, suporte para ver como a gente vai passar o ano. Querendo ou não, a igreja tem as suas obrigações e quando ela faz o orçamento, ela precisa ter uma ideia de quanto que ela vai entrar. Os envelopes servem mais ou menos para isso, onde tem uma quantidade de X de envelopes. Então, se a gente analisar as médias dos outros anos, a gente vai ter, através dos envelopes, a gente vai ter um X orçamento. Então, a igreja vai trabalhar em cima desse orçamento. Pô, esse orçamento aqui vai estar... Mas aí entra nessa liberdade que a própria congregação tem de encontrar um caminho, né? Obviamente que esse caminho ele tem que ser sempre bem especificado para que não se torne legalista no sentido, digamos assim, relacional com Deus falando, né? Mas que as pessoas entendam, olha, se foi acordado que a nossa família vai ter que dar R$100 no ano, eu estou dando um exemplo que é bem baixo, né? Então, cara, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer isso. É uma obrigação, a gente se propôs a fazer isso. Não é uma lei que vai me condenar, mas eu me propus. Se eu aceitei lá, e aí vou dar um exemplo, né? Eu sei que em reunião de assembleia não vai quase ninguém. Mas se a gente leva isso para uma assembleia, a assembleia decide isso, e aí um membro for lá e... não, mas isso aí é legalismo, onde já se viu obrigado. Olha, mas teve assembleia que a gente votou isso. Mas eu não participei da assembleia. Mas você não soube que tinha assembleia? Soube, a gente avisou com 2 meses de antecedência. Aí por que você não participou? Bom, desculpa, não tem que fazer. Tem que fazer, né? A gente não quer te chatear, mas essa é a lei da nossa congregação. E não é uma lei, como eu falei antes, que hoje em dia fica muito, às vezes tem muito mimimi de tem uma lei de oferta. Não, é um consenso. Assim como tem a lei do semáforo, que é para a gente não se estabacar batendo num outro carro, assim como tem a lei da faixa de segurança, tem tantas leis que a gente consensualmente organizou. Na igreja a gente pode estabelecer essas leis que não sejam injustas, né? Tipo assim, não, vamos fazer agora aqui, toda a família vai ter que ofertar R$1.000 por mês. Aí o cara que ganha R$7.000 vai dizer, não, eu consigo. Aí a família que ganha R$500 por mês, poxa, mas não tem como. Né? Então, há essa forma de consensualmente fazer algo justo, mas que seja algo atual para a visão da igreja. Por isso que eu disse, às vezes a gente pode se confortar em métodos que já estavam vindo há muito tempo e que já estão ultrapassados. Graças a Deus, né, me entendam bem essa minha frase, essa pandemia fez com que a nossa igreja evangélica luterana se atualizasse em questões de oferta, principalmente ofertas virtuais. Antes da pandemia, 80% da arrecadação da nossa igreja aqui era por ofertas de envelope. Com a pandemia, 95% das ofertas agora são online. 95%. Até aquelas pessoas que a gente achava, isso um velhinho, não vão saber mexer, estão fazendo as ofertas online. E aí ainda veio o Pix, né, para facilitar a vida da igreja. Então, mas aí é que tá, consensualmente a gente tem que se organizar. E agora o desafio cara, como é que a gente vai ter o controle para fazer um orçamento para o ano que vem? Agora as ofertas são online e a gente não tem mais um controle, digamos assim, mensal de quanto vai entrar ou não. Esse é o nosso dilema agora que como diretoria. A gente agora está tentando bolar um jeito de ver como é que a gente pode fazer para que a gente tenha uma segurança de, pelo menos, a cada mês vai entrar tanto. Mas isso tem que ser muito bem explicado, muito bem debatido, né? Não pode ser uma imposição, tem que ser amplamente conversado. Assim, só um problema, assim, eu vi nesse exemplo aí que tu deu, né? Claro que foi um exemplo de cada família, assim, decidir quanto ia dar, né? Porque imagina que no final do ano, 1 ou 3 famílias não cumpriram com o seu combinado, né? Então,
querendo ou não, aquilo ali vai se tornar uma lei na vida dela, né? Que se vai ser cobrado. Tá, e aí? Tu falou que ia dar e não deu, né? E aí, né? Aí entra o, digamos assim, aquilo que a gente chama de ajudar uns aos outros, né? Por que não deu? Óbvio que a gente não vai colocar isso publicamente. E aí Sim. vem essa questão, né? A diretoria da igreja está aí para cuidar desses casos pontualmente. Não precisa expor isso publicamente, né? Sim. Até tem algumas congregações que colocam lá publicamente quem está ofertando. Eu acho isso um pouco exagerado. É. A diretoria pode saber disso e ela precisa trabalhar com ética em relação a isso, né? Não vai sair o tesoureiro contando no churrasco quem está ofertando, quem não está. Então, há esse cuidado. E às vezes o pastor precisa ser esse cara que vai ter que fazer esse cuidado, né? Chegar na pessoa e falar, cara, às vezes o não ofertar pode até fazer com que o pastor chegue lá e fale, pô, tá acontecendo alguma coisa? E a pessoa, pois é, pastor, eu perdi o emprego. Opa, mas espera aí, a gente pode te ajudar, né? Então, há um certo lado positivo que a gente pode usar desse certo controle de quem está ofertando ou não, para que a gente possa, não no sentido de ir lá cobrar, né? Às vezes é meio estigmatizado isso, né? O pastor veio, será que ele veio cobrar o valor que eu estou devendo? A presença do pastor é quase que uma lei, muitas vezes, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando aos poucos para não mudar, né? Pode ser que as pessoas saibam disso, mas às vezes elas acabam interpretando de uma outra forma. Né? Sim. Mas obrigado, pastor Mateus, por trazer esse comentário, né? Porque a realidade em muitas congregações da IELB, talvez muitos podem se identificar, e tomara que esse vídeo chegue a várias diretorias também e congregações para aprender perspectivas, óticas diferentes, né? Deixa eu fazer mais 2 perguntas aqui, e aí a gente pode ir caminhando para o final. Lá quando o pastor Lucas também, no meio do estudo dele, da reflexão, quando ele disse também que é interessante que a congregação veja onde está sendo investido aquele dinheiro, né, que eles ofertam, né? Será que, aí eu pergunto, né, é permitido que a diretoria, o pastor, ou enfim, a administração, ela use de uma ferramenta, por exemplo, assim, motivar a congregação da forma errada para promover a congregação a ofertar, visando, assim, o investimento, a aplicação final daquele dinheiro. Em vez dela, às vezes, motivar da maneira certa, à luz da gratidão a Deus, ela motivar de uma maneira errada, dizendo, a gente vai, talvez, tocar no orgulho da congregação? É uma boa. Essa é uma boa. Então, essa é uma questão que às vezes eu me peguei pensando, qual seria então o motivo que as pessoas iriam. Esse do orgulho eu até não tinha pensado, mas agora que você falou, ele pode ser bem. Aí é que tá, né? Eu acabei de falar, né? Às vezes a gente pode fazer tudo da melhor forma possível e a interpretação individual de cada um, a gente não tem controle sobre isso. Não tem controle sobre isso. Pode ser que a gente faça um estudo ou faça um sermão, né? Às vezes isso acontece. A gente faz um sermão meio início, meio e fim, explica para não deixar uma pontinha ali e a pessoa acaba focando numa frase que ela escutou enquanto ela estava meio que distraída no que o pastor falou isso. E a partir daquela frase ela cria uma interpretação. Quando a igreja usa esses tipos de incentivo para as pessoas ofertarem, vai depender muito do que o membro está recebendo. Né? Então, viu, a nossa congregação faz isso, e ela faz mais do que a outra. Enquanto a Igreja Universal fica pedindo dinheiro para enriquecer os pastores, a minha congregação pede dinheiro para ajudar os pobres. Né? E, não, é uma interpretação tanto quanto orgulhosa. Né? Então, acho que daí parte também de todo o trabalho que é feito, e sempre relembrando, e nunca parar de relembrar do objetivo, que é a oferta, né, do objetivo. Mas a gente nunca está livre de interpretações
erradas e podem acabar surgindo um burburinho ou algo assim, e chegar nos nossos ouvidos. Mas também, como diretoria, a gente não pode acusar a pessoa de errada, porque pode ser que ela tenha entendido daquela forma. E se a gente explicar de uma outra forma, ela vai entender. Ah, tá, então é por isso. Então, sempre cuidando, né? Sempre tentando ensinar o tempo todo e interpretar tudo da melhor maneira. Se o cara entendeu errado, pode ser que não foi por maldade dele. Pode ser que ele, sei lá, acabou entendendo aquilo. Não, mas foi o pastor que disse. Não, mas acho que entendeu errado. Não, mas foi o pastor. Então explica de novo. Né? Explica de novo, porque às vezes pessoalmente o cara vai entender. Mas é um ponto bem delicado. E não, por isso que eu digo, não tem como a gente fugir do que os outros vão pensar disso. Né? Confesso que eu não gosto muito, mas aí é idiotice minha. Às vezes eu sinto inveja de algumas congregações que fazem alguns trabalhos. Eu sinto inveja. Digo, cara, podia ser eu fazendo aquilo lá. Tem um certo ego. Não vou ser idiota aqui ou hipócrita, né? Tem um certo cara, o pastor fulano de tal, olha o que ele faz. O cara é bom mesmo, né? Olha, podia ser eu, né? Então, a gente tem que cuidar para que isso não atrapalhe a nossa visão total, né? Ou algo que é mais clássico, né? Ah, tá fazendo isso só para se aparecer. Tá tirando foto só para se aparecer, tá? Não, cara, a gente quer tirar foto para ajudar outras pessoas a enxergar o que a gente está fazendo. Eu não gosto de tirar foto, eu sou bem sincero, não gosto de falar do que aconteceu na vida da outra pessoa. Mas, às vezes, o testemunho, ele ensina muito mais do que 5 horas de uma palestra. Às vezes, um testemunho da Dona Maria, que vai lá na frente e conta a história dela durante 5 minutos, vai ensinar sobre a oferta do que... Mas ela não está indo lá para se aparecer, né? Então, mas a gente precisa treinar que as pessoas não interpretem isso. Né? Porque eu interpretaria, eu sei, eu me conheço. Então, eu tenho que parar e pensar, não, deixa de ser idiota. Ela está contando uma coisa que aconteceu na vida dela mesmo. Dá glórias a Deus por isso. Boa. Tá, eu vou fazer a última aqui do Instagram, aqui, que é bem interessante, assim. Só colocou assim, ó. Oferta é igual a sócio, sociedade, e aquele que oferta, ele tem maior mérito dentro da congregação, e a diretoria assiste esse sócio, ou ofertante, ou membro, com outros olhos, com outro brilho, esse que oferta mais. Cara, sim. É um erro, mas sim. E, cara, isso é muito difícil. Às vezes a gente fica, digamos assim, a gente fica dependente, às vezes, de pessoas que ofertam muito. E aí vem a questão, pode ser que às vezes essas pessoas que ofertam de bom grado, tal, mas às vezes tem gente que oferta com grande valor porque está fazendo algo errado. E aí, às vezes, o pastor ou a diretoria não podem ir lá e falar com ele, porque senão ele vai deixar de ofertar. E, infelizmente, isso acontece. Isso é uma página triste da igreja como um todo, não só da igreja luterana. Mas como pastor, eu já confessei esse pecado já muitas vezes, cara. Às vezes eu sem querer, a gente acaba meio que ou conversando mais com uma pessoa que a gente sabe que oferta mais, e isso é do capeta, cara. E é difícil, cara, é difícil. Mas ao mesmo tempo, tu naturalmente tu vai aprendendo que cada pessoa é importante, independente do que ela oferta ou não. Mas tem essa questão aí, e ela é uma questão bem delicada. E não dá para a gente sair julgando e dizendo que quando a gente for diretoria a gente não vai fazer isso. Ou quando a gente estiver lá vai ser diferente. Isso é uma pretensão. Eu sempre achava isso, né? Quando a gente está no seminário, a gente às vezes pensa essas coisas.
Mas quando a gente chega, a gente vê que realmente a gente é muito pecador. A gente não merecia ser igreja de Cristo. E olha, e por saber disso, a gente sabe o quão gracioso é estar nessa igreja. Então, é um problema que tem que ser enfrentado. E precisa ter coragem, cara. Porque, olha, para chegar num membro que, sei lá, às vezes oferta 30% do orçamento todo da igreja, e às vezes tem que falar que ele está fazendo algo errado, ou às vezes falar que é difícil porque tu fica, e aí ele vai deixar de ofertar, e aí... aí a igreja vai ser ruim, aí o Zé Caninha lá que vai tomar, que fica bêbado, mas oferta R$20 por mês, a gente vai lá, para de beber, vai te matar, porque R$20 por mês não vai fazer diferença. Veja, estou sendo bem sincero com vocês aqui, é algo que a gente precisa cuidar. E não vou dizer que eu nunca tive esse tipo de pensamento, porque já tive. Louvo a Deus, se alguém nunca teve, parabéns. Não estou sendo debochado aqui, estou falando sério, mas é algo que a gente precisa cuidar mesmo, estar sempre alerta. É uma boa pergunta. Não, da minha parte, assim, eu digo... Peraí que eu acho que meu fone de ouvido deu ruim. Tá me ouvindo? Fala aí. Tá ouvindo, pastor? Agora tá. Aí, legal. Não, eu digo parabéns pela sinceridade, né? Porque às vezes a gente... Que bom que o senhor se despiu aí, né? E contou. E por isso eu digo parabéns e a mais pura verdade, né? E aí nesse sentimento, né? De tanto desmerecimento, tanto desmérito dentro da igreja, é que mais vontade dá de ofertar, né? E aí fica meio que nesse ciclo, a gente se arrepende e oferta, e erra, e se arrepende. Beleza, vamos chegando ao final aqui. Mas antes, assim, tem uma coisa, uma fala do Christian lá, né? Na fala do Christian, que às vezes nem sempre a gente vai ofertar com alegria, né? Vão ter ofertas, vai ter serviço que a gente vai ter que fazer, independente se dói ou não. Tem coisas que serão necessárias, né? Naquele momento, né, que vocês estavam nessa fala, nessa conversa, me corrija, pastor, se eu estiver errado, assim, mas me lembrei de uma coisa. Me lembrei que Jesus, antes da crucificação, ele também estava muito triste. E orou ainda a Deus que afastasse isso dele, né, aquele sacrifício. Mas era necessário, ele teve que fazer assim mesmo, né? Foi uma coisa que eu lembrei. Tem um milagre de Jesus que às vezes passa desapercebido, que a gente leu no início do mês passado, no meio do mês passado, que é quando Jesus cura um surdo-mudo. E, cara, imagina, o cara é surdo-mudo, as pessoas estão levando ali para curar, uma festa, as pessoas estão alegres porque Jesus está ali. E aí Jesus tira o cara pro lado, toca nele, e Jesus se entristece. Jesus fica triste, ele olha para o céu e suspira. E essa palavra, esse suspiro de Jesus é um suspiro de cansaço, de tristeza. Aí você fica, poxa, mas tu tá curando alguém, cara. Aquele cara vai começar a falar, vai começar a ouvir. E por que ele está triste? Porque ele sabe o preço que é restaurar essas coisas. Ele sabe o preço que ele ia pagar para fazer isso. E o cristão, ele não precisa pagar esse preço. Glória a Deus. Mas para anunciar Cristo, ele vai ter que pagar o preço de ser, às vezes, quem ele é. Ele vai ter que pagar o preço de ser mais rico. Poxa, eu queria ser mais rico, mas tem mais gente que precisa de ajuda, né? Então, será que eu preciso ser tão rico assim? Mas é bom ser rico, cara. É bom ter todos os aplicativos disponíveis na Smart TV e nem olhar para a conta bancária. Cara, isso deve ser sensacional. Tu trocar de carro sem precisar ficar, qual será a prestação melhor para pagar? Não vou limpar. Cara, isso são coisas que, olha, eu gostaria de ter. Né? Eu gostaria de ter muitas coisas que o dinheiro é. Então, é triste, cara, é difícil, não é fácil. Eu sou muito pessimista. Particularmente falando. Então, tudo aquilo que eu vejo que tem algo bom na minha vida, eu digo, cara, não merecia, mas tô tendo aqui, cara. Hoje eu comi uma pancetinha. Aqui eles falam panceta, que é tipo o torresmo, só que eles vendem tira. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom.
E o cara, que maravilha, isso é além do que eu merecia. Então eu tenho que dar graças a Deus, porque hoje eu consegui comer isso aí. Amanhã pode ser que não, né? Amanhã pode ser que algo aconteça e eu fique dependente total de outra pessoa, né? Então, isso conta muito na maneira que a gente olha para o mundo, né? Eu tô aqui para servir, cara. Tô aqui para servir, e servir não é legal. Mas o resultado do serviço é. O resultado do serviço é. E pode ser que a gente nunca vai ver o resultado do serviço aqui nesse mundo. Mas pode ser que lá na vida eterna, um dia a gente vai estar lá, né, jogando uma bolinha, fazendo um assado aqui, aí chega alguém embaixo do ombro, e aí, meu, como é que tá? A gente olha pro cara e diz, eu não te conheço. Aí, não, teve uma vez lá que a igreja de vocês fez uma ação, e aí eu ouvi falar de Jesus. Puxa, tu tá aqui da vida eterna? Tô, mas que maravilha, cara. Cara, essa é a recompensa que vale. Imagina, eu entro ali, vou jogar a bola junto também. Vai ser assim, cara, pode ter certeza. Então, essa é a recompensa que a gente está. Por isso que a gente oferta, né? Para que outras pessoas também possam estar com a gente na vida eterna. Boa. Então tá. A minha última pergunta, será que lá no céu o cara vai jogar melhor futebol? Cara, no meu caso É a quase esperança. impossível, né? No meu caso é quase impossível, porque eu já jogo muito bem aqui. Só não fui profissional porque eu me abdiquei disso. Tá? Foi servir o exército, né? Valeu, pastor Lucas. Muito obrigado, né? E, cara, com certeza eu vou compartilhar esse vídeo mais tarde, porque eu aprendi muito, né? E quero que outros cristãos também aprendam junto comigo, né? E também acrescente um pouco mais na vida. Mas vamos fazer o seguinte, cara. Para assistir o vídeo vai ter que dar uma oferta. É temático, né? Fazer um estudo temático. Mas aí vamos fazer um negócio, né? 90% vai para mim e 10% vai para você. Não tem problema, né? Royalties, né? Cachê. Pastor Lucas, obrigado. Eu vou tirar aqui o print, em seguida o senhor faz uma oração para nós, pode ser? Tranquilo. Então, quem puder, vai abrindo sua câmera aqui, eu vou fazer uma contagem e dar o print. Esperar aqui baixar essas mensagenzinhas aqui. 3, 2, 1. Pastor, por favor. Acho que tinha travado. Vamos orar, então. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, por tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de fazer. Te agradecemos também por esse momento, por esse projeto mais sumário. Agradecemos porque podemos receber muitos ensinamentos e também ensinarmos uns aos outros sobre muitas coisas que são do nosso dia a dia, mas que refletem aquilo que o Senhor fez por nós e aquilo que nós podemos fazer por outras pessoas. Por isso te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, alimento, moradia, todos os bens que temos, os familiares e amigos. E te pedimos, amado Pai, que continues nos sustentando, continue nos cuidando, como o Senhor tem feito, e que todo esse cuidado que o Senhor nos dá, que possa também ser compartilhado através de nós para outras pessoas. Por isso, nos capacite para que possamos exercitar os nossos dons para compartilharmos com a igreja, com mais pessoas que precisam ouvir a tua salvação. Fica com cada um de nós agora, nos dê um novo despertar amanhã, que o Senhor nos cuide neste resto de semana. Fica com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor Lucas, mais uma vez. Eu agradeço aí. Quando precisar, tamo junto. Top. Eu queria só deixar como recado aqui, convidar vocês para o mais sumário de semana que vem. Vai ser com o pastor Francis de Gramado, mais um encontro com ele. Não tem bem certo o tema ainda, é o Alisson que está ajeitando isso aí para nós. E também quinta-feira agora tem mais sola, tá, gente? Mais sola ao vivo. Vai ser com o professor Leonídio Gor, sei lá, não sei sobre o nome dele. Gor. Professor Leonídio, que é professor aqui do seminário. E a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, valorização da vida. Na perspectiva cristã, ele como pastor e também como psicanalista. Baita tema. Vai ser bem bacana, acredito eu, né? Então, eu vou deixar a partir de amanhã a caixinha lá no Instagram, né, de perguntas. Vocês podem fazer perguntas
mais uma vez, anonimamente, que a gente faz lá na hora para o pastor e professor Leonídio. Valeu, gente, boa noite. Não, peraí, eu vou deixar meu Pix aqui. E aí... Aí eu quero ver o valor que vocês deram para o estudo hoje. Abraço aí, boa noite. Valeu, boa noite, aquele abraço. Valeu, boa Abraço, noite, gente. doutor. Boa noite.